já de cara, eu vou passar para você o microfone para você explicar para os nossos espectadores o que é esse projeto. Bom, projeto 200+, ele trata do Congresso Nacional, trata do descompasso que há entre a percepção do eleitor em relação ao Congresso Nacional. A gente tem um grande problema aí, porque você, depois de um ano da nova legislatura, nós temos não é só nessa última, em qualquer legislatura, você tem uma rejeição do eleitor na faixa de 80% e muito alto por cento, e, ao mesmo tempo, essa mesma percentagem, um pouquinho menor, diz que, olha, eu não sei em quem votei. Dito isso, você tem um dos três poderes com muita força, que é negligenciado pelo eleitor, que não acompanha o seu candidato, se for eleito, ou quem está à frente das propostas que ele acredita, e você está tendo uma dificuldade enorme de fazer com que o Congresso funcione e tenha uma boa imagem. Então, esse projeto 200+, ele surgiu da aglutinação de algumas associações voltadas à cidadania, que se preocupam com essa parte política, que se deram conta que, se você vota, todo mundo preocupado na eleição presidencial, mas, na verdade, quem maneja Congresso, maneja orçamento, é o Congresso. Quem maneja as leis, as PECs, etc., é o Congresso. Então, a gente precisa fazer uma bancada de pelo menos 200 parlamentares na Câmara dos Deputados e também alguns no Senado também, para que a gente tenha a possibilidade de que essas pessoas tenham alguns predicados. E é desses predicados que a gente precisa mostrar um pouquinho, que não é nenhuma coisa de jogar fora. A gente precisa entender, por exemplo, o candidato ele precisa ser basicamente ficha limpa. Ele tem que apoiar a democracia, não do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, né? A democracia representa a todos, mas tem que aproveitar o sistema democrático e apoiar. E a gente tem que começar a diminuir o tamanho do Estado, começando pelos privilégios que têm os nossos parlamentares. A gente precisa mexer nesses fundos de financiamento às eleições, diminuir. E a gente imagina também que esses candidatos que sejam eleitos tenham um mínimo de preparo político para enfrentar aquele plenário. Essa é a ideia. Então, peraí. O cara tem que ser ficha limpa, tem que defender o Estado Democrático de Direito, tem que defender um Estado eficiente, né, e a economia de mercado, e mais o quê? Qual é o último que você falou? Bom, ele precisa... o financiamento das eleições tem que cair esse custo, pelo menos para o contribuinte. Porque, você sabe, Cláudio... Peraí. Deixa eu te atrapalhar, porque é o seguinte... Boa. E você tá achando gente assim? Bom, nós gente já tem... o movimento já tem nomes que a gente possa citar aqui, como, olha, temos aqui eu sei que o Deltan Dallagnol andou defendendo essa história aí. Temos outros candidatos que já estão selecionados. Aqui, ó, o Luiz está perguntando a mesma pergunta que eu. Existe algum candidato assim hoje? Vocês já têm nomes que possam ser apresentados aí como pré-candidatos nesse momento que nós estamos? Tem, sim, o Deltan é um dos candidatos, pré-candidato, pelo menos, né? Ele viu o projeto do 200+, ele gostou bastante. Existem outros pré-candidatos que não têm mandato hoje. Então, nós estamos trabalhando essa base, porque muita gente se preocupa com a turma que está lá, né? Se bem que existem, Cláudio, excelentes parlamentares. Esses parlamentares eles precisam aderir às nossas pautas, às pautas do projeto. Nós estamos fazendo também uma aglutinação de entidades, de associações de cidadania,
Nós já temos aqui 6 delas, que já estão conosco. Vamos lá. Nós temos o Vem Pra Rua, o Grita, que é a entidade que eu represento, Fora Corruptos do Brasil, o MUD, Médicos contra a Corrupção e o Onda Livre. E tem outras que estão querendo entrar. E já existem alguns candidatos, pré-candidatos, que se dispõem a assinar o termo de compromisso que nós exigimos, e eles vão trabalhar, se eleitos forem, né, para a gente ter essas pré-condições mínimas para a gente ter um Congresso que a gente tenha orgulho. A gente tem um modelo para isso, Cláudio. Eu posso falar isso a hora que for possível sair desse tema, mas eu gostaria de comentar sobre um modelo. Pode falar. Pode seguir. Qual o modelo? O modelo é de um país eco pequenininho, de 1.300.000 habitantes, chamado Estônia. A Estônia, nós tivemos o privilégio no Grita, a entidade que eu estou dentro do 200+, de receber o ex-presidente da Estônia, o Toomas Ilves. Ele foi 10 anos presidente daquele país, que tinha saído de décadas de domínio comunista com a União Soviética, depois do nazismo com Adolf Hitler, voltou o regime comunista. Quando caiu o Muro de Berlim e a Estônia se tornou independente, eles estavam um país totalmente pobre mesmo, com gente passando fome, e mais do que isso, quando os soviéticos saíram de lá, eles queimaram todos os registros, todas as informações de registro do país, demoliram prédios, etc. Foi um terror. Então, a Estônia estava voltando a uma era primária, lá basicamente de produtos agrícolas e poucos produtos industrializados. Foi feito arquitetado um pacto, começando o investimento na área de educação, mas um pacto de cidadania para ter um congresso representativo que valesse a pena. Eu tenho uma série de detalhes nisso aí, mas acho que não cabe aqui na entrevista, mas o fato é que, 30 anos depois, a Estônia é um país rico. O PIB per capita da Estônia ele é maior que o da Espanha. Tem mais algumas coisas que vale a pena colocar aqui. A Estônia é o país menos corrupto da União Europeia. É o 6º no mundo no PISA. Então, você tem uma série de fatos, quer dizer, hoje é uma sociedade quase que totalmente digital, tem esse aspecto também. Então, você tem essa transição da Estônia de um país pobre, miserável, totalmente depredado pelos ocupantes do país, e que hoje é um país de referência. Inclusive, muitos brasileiros e empresas brasileiras estão indo para a Estônia. A Estônia tem uma característica única. Eles têm, para a população de 1.300.000 habitantes, eles têm 10 unicórnios, 10 empresas que valem mais de $1 bilhão de pessoal inovador que vai para lá porque acha que a coisa vai indo bem. A gente está perdendo cérebros para a Estônia, mas então, se a gente consegue minimamente seguir uma trilha parecida com essa, a gente tem talvez um caminho para o Brasil, mas que passa pelo Congresso.